Deixa eu começar até para justificar esse quinto ao vivo aqui, porque o disco... Tá bom. O primeiro disco que eu pensei que é o disco ao vivo, e que é o quinto disco justamente porque tem um quarto que é ao vivo, é o Chicago 5. Se ele é Chicago 5, porque o Chicago no Carnegie Hall é o Chicago 4, então é óbvio que o Chicago 5 tem que contar como... O disco ao vivo tem que contar como ao vivo, né? E aí, então, eu apresento aqui o Chicago 5. Eu vou só mudar aqui a tela aqui. Isso, agora aqui, ó. Chicago 5, para quem não conhece. Oi? Tira do plástico. Sim, eu vou tirar, meu carro. O Chicago 5, para quem não conhece, Chicago é uma banda dos Estados Unidos, obviamente, que tem várias fases, e essa primeira fase aqui do Chicago é sensacional. O Fernando depois pode comentar um pouco. E o Chicago 5 é um disco de início da banda, ainda quando eles estão começando a sair da fase deles de jazz e migrando para a fase pop, que vai caracterizar o final dos anos 70. Ele é lançado em 72 e é um disco maravilhoso, mas eu quero chamar a atenção à capa aqui. A capa ela tem esse formato que lembra uma madeira e ela tem um estilo aveludado mesmo, né, de como se fosse madeira. Aí aqui dentro a gente vê, ó, madeira também, tem que tocar para sentir. E o Chicago, nos primeiros álbuns, para quem acompanhou a live que eu fiz da minha coleção, o Chicago ele se predominou por fazer discos justamente com capas diferentes e trazer muitos mimos para a banda. Então, alguns mimos aqui, né? Tem vários. Mas, bom, primeiro, encarte com letras, que também já remete nessa questão de madeiras, né? E só comentando algumas das músicas que tem aqui, a Hit by Varese, Dialogue, que eu adoro, parte 1 e parte 2, Saturday in the Park, um dos grandes sucessos da banda, enfim. Mas vamos aos mimos, né? Com licença, vou ter que me levantar. Primeiro, um mega pôster. Então tá aqui o Chicago nesse mega pôster, que era uma coisa que eu acho que para 72, vocês podem me ajudar. Eu desconheço qualquer banda que tenha feito algo parecido com isso aqui, de lançar discos com posters que já vinham, né, anteriormente, mas aqui esse mega pôster acompanha o que aconteceu no Carnegie Hall. E aí, para complementar, não satisfeitos com um mega pôster, eles vão adicionar um outro pôster também, com licença, que aí ele é um mini mega pôster. Vamos aos poucos. Vai apresentando a banda, né? Eu acho que o formato é meio estranho, mas enfim, os membros da banda eram um epiteto e mais a banda em si. Para mim, dentro da coleção do Chicago até o Chicago 8, Chicago 9, que quase todos os discos do Chicago eles são por números, né? Mas até o Chicago 8, Chicago 9 é tudo perfeito, e esse disco aqui ele é sensacional. Tanto que eles vão depois para o Japão gravar no Japão, o Live em Japão, que aí o pessoal tem dúvida se é o Chicago 6 ou se é um Chicago só o Live em Japão, mas dentro da discografia oficial ele é contado só como Live em Japão, porque ele foi lançado apenas no Japão. E então depois vai vir o Chicago 6, que também é fantástico. Mas enfim, eu queria começar justamente pelo Chicago 5, para justificar então do porquê que nós temos que ter o ao vivo, porque o Chicago 4 é um Chicago ao vivo, tá bem? E aí eu passo a bola para você. Mas esse é um específico, né? Por conta eles numeraram dessa forma também, então faz sentido realmente. E agora eles colocaram 5 número romano ou não? Não tem nada. Né? Não tem nada, né? Não tem nada, só Chicago mesmo, né? Uhum. Só Chicago. Uma coisa que você falou que... Ó, no selo também não. O selo só tem o Chicago. Não sei se vai dar para ver. É igual o Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos é tudo Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos 640. Mas o interessante do Chicago, que você falou de fazer alguma coisa em comum, eles começaram já bastante em comum, né? Lançaram um disco duplo para uma banda estreante, né? E depois um outro duplo, e depois o ao vivo tocando todas as músicas dos últimos discos. Porra, bastante incomum, né? A história do Chicago é fantástica, né? Os caras desafiaram as gravadoras e tudo mais, e bancaram, e tem uma legião de fãs até hoje, né? E fora que, assim, para quem não conhece o Chicago ou tem desprezo pelos grandes clássicos dos anos 70 e 80, o Terry Cat é o cara que ensinou o Hendrix a tocar, né?
O Hendrix venerava muito o Terry Cat, um dos maiores guitarristas da história. Então, já começa por aí. Fora que Peter Cetera ali, todo mundo que vai vir nos anos 80, Toto e Diabo A4, Peter Cetera influenciou. Acredito que até dá para dizer que o Genesis também, ali do Phil Collins, ali tem uma mãozinha do Peter Cetera, né? E o naipe de metais, enfim, é uma bandaça, né, Fernando? Eu sei que tu gosta bastante do Chicago, né? Eu gosto dos primeiros discos mesmo ali, acho que igual você falou, até o, sei lá, o 8 ou 9 ali. Depois eles ficam muito pop, né? Ou, não sei, os anos 80 ali não foram muito bons com o Chicago. Eu gostaria até de ter todos os discos até ali, sei lá, o 8, 9, depois se eles tivessem uma coletânea com o resto, para mim já estaria suficiente. E até tem, mas eu tenho todos até o 21. E depois eu tenho um que outro CD, e tem umas coletâneas bem boas, depois eu posso até te indicar até. Mas eu recomendo da década de 80 o 13. O 13 é bem interessante, assim, ele é aquele anos 80, mas é um anos 80 meio New Age, assim, ele é bem legal para quem gosta do estilo. O Mikael, a gente que fala de Chicago, né? Eu lembro quando saiu esse 13 aí do Black Sabbath, e eu gostei bastante. Não, é uma banda que tem o do Megadeth também. Tem do Megadeth. Esse eu já não é minha praia. Mas quando saiu, uma banda que começou com jazz e mudou pro pop, não tá no meu radar, não, eu sinto muito. Só queria saber se esse Live Japão, então, seria o 5,5, então, já que é o 5 depois do 6. Pois é, né? É como ele saiu só no Japão, então não sei dizer. Mas eu esperava outra frase a respeito do Chicago, para começar a tarde aqui. Não ouvi, não gostei, né?